Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais um dia de estar à sua presença, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós só estamos aqui porque o seu amor é grande sobre nossas vidas. Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 10 até o de número 14. Capítulo 18, Mateus, versículo de número 10 até o de número 14. Capítulo 18, versículo 10 diz assim: Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que aquelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Amém? Então, meus irmãos, aqui Jesus falando, da ovelha desgarrada. Ele fala isso também lá no capítulo 15 de Lucas, quando ele conta aquelas 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. Então Jesus aqui falando, a sua missão que ele veio fazer aqui nesta terra, que foi o versículo de número 11, que ele diz: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E Jesus veio para isso. Então ele falando aqui, assemelhando a ovelha, nós vemos sempre em algumas passagens da Bíblia falar acerca das ovelhas e da sua importância. A ovelha tem as suas características de pureza, simplicidade e humildade. Nós vemos no livro do Gênesis que o primeiro pastor de ovelha, o seu nome era Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Ele foi um pastor de ovelhas. Então, como naquela região muitas pessoas eram pastores de ovelhas, pastoreavam as ovelhas, outros pastoreavam as suas próprias ovelhas, outros eram empregados. Aleluia. Então, o Senhor sempre trouxe os exemplares da ovelha, nos assemelhando nós com ela. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 100, versículo 3, diz que foi Deus que nos fez, e não nós, que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele, não nós. Nós hoje somos chamados ovelhas do Senhor. E Jesus uma certa vez disse para os seus discípulos que Ele veio em busca das ovelhas que estavam perdidas, daquelas que estavam no seu aprisco e também aquelas que não estavam, aquelas que estavam longe também. Convém que ele fosse em busca dela para trazer para o seu aprisco. Glória a Deus. Então, todo aquele que é uma ovelha do Senhor, nós vemos quando Jesus fala aqui, trazendo esse grande exemplo de um homem que deixou 99 para ir em busca de uma só. E Jesus fala aqui do amor de Deus, que o amor de Deus, Aleluia. ele não é medido. O amor de Deus é o mesmo
coletivamente e individualmente o amor de Deus é o mesmo, não muda. Assim como Deus ama a todos nós que aqui estamos, Ele ama também a única só pessoa da mesma maneira. O seu amor é muito grande. E foi lindo aqui nesta noite também que o Senhor, o seu desejo é que todos se arrependam e tenham conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. Que todos venham se arrepender e venham conhecer a verdade. Então Jesus contando esta pequena história, esse pequeno exemplo da centésima ovelhinha, da importância dela, dessa única, que para muitos poderiam olhar assim desta maneira e dizer: eu não deixo 99 por uma. O homem sim, pode deixar, que para o homem um não vai valer mais do que 99. Mas para o Senhor não. Um tem muito valor. Glória a Deus. E quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu, aquela parábola, ela traz ensinamento de que nós nos perdemos pelas nossas próprias escolhas. E por que o Senhor nos compara como ovelhas dele? Aleluia. Por que é que o Senhor nos compara como suas ovelhas? Ele nos compara com as suas ovelhas como ovelhas, porque lá no capítulo 10 de João, Jesus disse no versículo 11 que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, a ovelha era citada na Bíblia. E a lã da ovelha era utilizada para fazer vestes. As ovelhas tinham uma certa utilização, tanto para se apresentar sacrifícios, como também para se fazer vestes da sua lã. E o Senhor usa este animal para se assemelhar com a sua igreja, dizendo que a sua igreja é a ovelha e Ele é o pastor. Porque a ovelha, ela é simples, ela é humilde e segue as ordenanças do seu pastor. Então, o Senhor sempre tem cuidado de todos nós. Nós como ovelha dele. Mesmo que muitas das vezes a ovelha se desgarra, ou seja, perde o rumo, perde a direção, mas nem por isso o nosso pastor Jesus deixa que essa ovelha se perca. Ele vai em busca dela. Então, quando ele está contando aqui essa pequena história, dizendo que se o homem, ele tem 99 ovelhas, será que ele tendo 100 e perdendo uma, será que ele deixa as 99 e vai em busca de uma? E quando ele acha, ele fica alegre. E a função de pastor, na Bíblia nós vemos que era muito de suma importância. Porque pastorear ovelhas, apesar de ser animal simples, um animal que obedecia, não era fácil pastorear, porque no campo tinha os perigos, os leões, os ursos e as demais coisas que tinham de perigo ao redor. Então, Davi, que era um pastor de ovelhas, ele que foi um jovem que se dedicou para pastorear a ovelha do seu pai Jessé, ele tinha esse cuidado. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque assim como ele tinha amor pelas suas ovelhas, assim o Senhor tem o seu amor por nós. Assim como Davi defendeu as suas ovelhas, assim o Senhor também defende a nós, porque somos suas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então Davi, ele observa, ele como pastor de ovelha, ele tira suas conclusões e escreve
o Salmo de número 23. Glória a Deus. Quando ele olha para as ovelhas e pela sua experiência de dia após dia cuidar das ovelhas, de ter aquele cuidado de levar ela para as pastagens, para os ribeiros e proteger ela dos perigos, ele tirou a sua conclusão e olhou para ele mesmo e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que ele tira essa conclusão? Porque era isto que Davi fazia. Aquelas ovelhas tinha Davi como seu pastor, e certamente nada faltou para elas, porque tudo que elas precisavam, Davi concedia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque para ter lã, para ter ovelhas bonitas, precisava de pastos bons, precisava ter um cuidado, precisava ter amor, Glória a Deus. porque assim não haveria resultado. Aleluia. Então Davi, ele olha as necessidades do que ele fazia com as ovelhas, aí ele torna a escrever o verso 2 dizendo: leva-me a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Aí ele chega até a dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que ele diz isso? Porque os perigos que as suas ovelhas passavam, ele defendiam. As ovelhas de Davi passavam pelo vale da sombra da morte. Nos penhascos, elas ficavam vulneráveis aos ataques, mas mesmo assim, Davi estava lá para proteger a sua vida. Uma certa vez, Davi estava no campo pastoreando as suas ovelhas, e de repente um leão veio para pegar uma de suas ovelhas, e Davi se levanta para defender, e pegou o leão pela sua barba e o matou, mas não deixou que ele levasse a sua ovelha. E é com este cuidado que o Senhor traz exemplo. Nós somos suas ovelhas, e esta mesma defensoria que Davi tinha com as suas ovelhas, o Senhor tem com cada um de nós. Nós só estamos aqui porque o nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos resgatou, nos tirou do perigo e nos trouxe para o seu aprisco, lugar de proteção. Por isso que o salmista diz assim, no Salmo 91, versículo 11: 1000 cairão ao teu lado. Versículo 11 não, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o pastor está lá defendendo a ovelha. E a ovelha, pela sua inocência, ela às vezes procura coisas que não convém ela procurar. Porque quando Jesus conta aquela parábola daquela ovelha que se desgarrou, algo ali fez com que ela se interessasse a sair do rebanho. E quando ela sai, ela vai ficar vulnerável aos ataques e pode chegar até morrer. Mas ela só morre se não tiver um pastor amoroso. Mas tendo um pastor como Jesus, ele vai lá onde estiver a ovelha perdida. Então, quando aquela ovelha se perde, assim como nós, que somos ovelhas do Senhor, chega momentos que muitos também se desgarram, se desviam, por algum motivo se perdeu. Mas o Senhor, sempre com seu amor, ele resgata a esta ovelha. Jesus passou por várias cidades. Aleluia. Jesus passou por tantas cidades. Jesus pregou, ensinou. Jesus curou. Aí ele viu a aflição do povo e disse assim. Ele comparou aquele povo como um povo que estava sem um pastor. Ele viu a aflição do povo, que o povo precisava de um pastor.
Ele viu que o povo estava necessitado, o povo estava ali enfermo, o povo precisava de um pastor. E ele veio para dar a sua vida. Ele disse para os seus discípulos: aqueles que procuram entrar no curral por outro lugar, este não é um pastor, este é ladrão e salteador. Mas ele disse que as suas ovelhas conhecem o pastor e também conhecem a sua voz. Todo aquele que o Senhor criou, ele conhece a voz de Deus. Ele sabe quando Deus está falando com ele, porque ele conhece a voz, ele não fica duvidoso. Ele sabe quando o Senhor está falando, dizendo: é com você. Aí Jesus disse: agora não ouve estranho, porque não conhece, mas o seu pastor conhece, e a sua ovelha ouve sua voz e o segue. Aí Jesus disse: mas o mercenário não. O mercenário, a quem as ovelhas não pertencem a ele, quando ele viu o lobo, ele corre e deixa as ovelhas e elas ficam dispersas. Sabe quem é o mercenário? O mercenário é o empregado. Ele disse: o empregado não tem um amor, mas aquele que é o dono, sim, ele vai até o fim em busca da ovelha. Porque este mundo, quando o Senhor fez o homem, quando Deus fez a mulher, da costela do homem, um pecado entrou no mundo, quando ali eles desobedeceram no jardim do Éden, e todos se dispersaram, todos ficaram sem rumo. Mas desde sempre o Senhor vem em busca de suas ovelhas. Ele nunca as desamparou. Aleluia, glória a Deus. E nós se perdemos às vezes. Jesus disse que muitos se perdem pelas densas trevas. Através das densas trevas, o Senhor próprio disse lá em Ezequiel que as suas ovelhas se dispersaram. Por conta daqueles momentos difíceis, às vezes a ovelha sai pela sua inocência, porque ela não sabe, louvado seja o nome do Senhor, o que pode acontecer. Salomão disse que muitas vezes o homem tem um plano no seu coração, e às vezes aos seus olhos parece o bem, mas o final é perdição. Assim é toda aquela ovelha que sai do aprisco do pastor. Ela não vai ter o mesmo cuidado que o pastor. Ela não vai saber o caminho para onde vai para o pasto verdejante. Ela não vai saber o caminho para onde vai para o ribeiro. Ela não sabe o caminho do aprisco, lá lugar seguro para passar as noites. Ela não sabe nada. Mas quando ela está com seu pastor, ele está lhe guiando, lhe conduzindo ao caminho certo. E foi isso que Davi disse, quando ele disse lá no versículo 4, que ele ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Era isso que os pastores usavam, vara e cajado. O cajado tinha uma curvatura que era para salvar as ovelhas quando estivesse lá no penhasco, quando estivesse em lugares presos. E a vara às vezes era para corrigir quando uma queria sair do rebanho. O Senhor usa a sua vara e o seu cajado para consolar as suas ovelhas, para dizer que Ele ama e quer que ela permaneça com vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor viu lá no capítulo 34 de Ezequiel, o Senhor viu que o seu povo estava disperso. Os pastores não estavam cuidando das suas ovelhas. Aí ele disse que levantaria pastores, e também ele próprio iria em busca das suas ovelhas. O próprio Senhor disse, para sarar a ferida, para trazê-la de volta para o lugar seguro. Assim é Jesus. Quando Jesus contou aquela parábola lá no capítulo 5 de Lucas, o que é interessante é quando ele encontra a ovelha. Depois que ela se perdeu, Jesus disse que ele pega ela e coloca nos seus ombros, e ele torna com alegria, e chama seus vizinhos, se alegra.
Aí Jesus disse assim: também lá no céu haverá júbilo por um pecador que se arrepende. Por uma pessoa que se arrepende, o Senhor, lá no céu os anjos se alegram, porque aquela ovelha volta para o seu aprisco. E a Bíblia diz, Isaías capítulo 53, o Senhor diz assim, no capítulo 53, através de Isaías. Isaías disse que nós andávamos desgarrados pelos nossos próprios caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de todos. Aí a Bíblia diz, Isaías 53 ainda diz que ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca perante os seus tosquenejadores. Ele não abriu a sua boca, mas antes morreu por nós naquela cruz, deu a sua vida para salvar as suas ovelhas, aqueles que estavam perdidos. Foi para isso que Jesus fez. E nós não merecíamos. Cada um escolhia o caminho que queria andar, mas eram caminhos errantes, eram caminhos tortuosos, eram caminhos de mortes. Mas o Senhor nos amou, e esse pastor Jesus veio dar a sua vida. Ele disse: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim como Davi protegeu as suas ovelhas, o Senhor também protege a todos nós. Ele disse, usando Pedro disse assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse que o nosso adversário, ele anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas porque ele não traga? Porque o pastor está defendendo, o pastor está protegendo, para que aquela ovelha não morra. E é por isso que aquela ovelha ainda permanece com vida, continua ainda a pastos verdejantes, a ribeiros de água, porque o pastor está ao seu redor também, e não permite que o leão a trague. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos tem conservado com vida até aqui, irmãos. Ele nos tem trazido até aqui, Ele nos tem nos dado vida até aqui. Foi porque o seu amor foi grande para com a nossa vida. Ele não permitiu que o inimigo da nossa alma tocasse em nós e nos matasse. Ele nos trouxe aqui com vida e está nos conservando com vida, e isto é o seu grande amor. Por isso nós estamos aqui como suas ovelhas, porque Ele nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele foi em busca de nós. Nós nem esperávamos, nós ainda olhávamos para nós mesmos, reconhecendo como pecadores, e dizia assim: para mim não tem jeito. Mas o pastor Jesus chegou e disse: tem jeito, eu posso mudar a sua vida, eu posso lhe dar a vida e posso lhe mostrar algo que você não sabe, que é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi esse pastor chamado Jesus que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Naquela cruz Ele levou todas as nossas iniquidades, todos os nossos erros. Ele colocou sobre aquela cruz. Ele morreu, ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos encontrar o perdão em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não era para nós estarmos aqui, não era para nós estarmos com a salvação, mas esse bom pastor, Ele buscou a nós. Aleluia. Ele foi lá, bem longe. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns estavam até à beira da morte, outros estavam pensando que ninguém mais lhe via, mas o Senhor chegou com a sua misericórdia, dizendo: volte, minha ovelha, porque eu sou seu pastor, eu não quero lhe perder. Você tem valor, você pode até não se valorizar, mas você tem um grande valor, você tem um valor para mim. Eu dou a minha vida por você, eu faço tudo por você, para lhe ver bem, para lhe ver com vida, para lhe ver protegida, para lhe ver aonde eu quero que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Foi para isso que Ele veio e foi isso que Ele fez. Deu a vida por nós e nos salvou. Nós, como ovelhas que não sabemos o que fazemos. O próprio Jesus disse: Pai, naquela cruz Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles se desgarram, eles se perdem porque não sabem o que fazem. Mas Jesus deu a sua vida por nós, e é por isso que estamos aqui. Foi pelo seu favor, foi pela sua misericórdia, foi pela sua bondade. Ele disse para os seus discípulos, ele sempre alertou que um dia ele seria entregue aos malfeitores, e os seus discípulos, as suas ovelhas, iriam se dispersar. E Pedro disse: não, Senhor, eu não vou te deixar. Mas quando Jesus estava levando ali, sendo preso, todos os discípulos se afastaram de Jesus. Pedro até se desviou, porque Jesus disse assim para ele: Pedro, quando você se converter, vai em busca dos seus irmãos também. Jesus já tinha falado para ele. Aí eles se dispersaram quando Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, Jesus disse para Maria e as outras mulheres que estavam com ela: vai até os meus discípulos e digam a ele que hoje eu vou aparecer diante deles. Ou seja, Jesus disse: falem para eles que o pastor deles está vivo, que eu venho em busca das minhas ovelhas, para que ela não se perca. Só Judas que morreu. E por que Judas morreu? Porque ele teve a consciência pesada. Se ele tivesse arrependido quando Jesus ressuscitou, Jesus teria lhe perdoado. Mas ele preferiu encontrar o caminho pior, que foi se suicidar para morrer, e perdeu a salvação. Mas o pastor Jesus ressuscitou para dizer: eu cumpro com as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele juntou todos os seus discípulos. Um certo dia, quando ele foi encontrar com o seu discípulo, Pedro tentou até pular do barco, mas o amor de Jesus fez com que eles chegassem até a margem, à beira da praia, porque Jesus queria salvá-lo. E foi assim conosco. O Senhor nos buscou, o Senhor nos tirou do monturo. Nós não prestávamos para nada, éramos pó, éramos cinza, mas hoje podemos dizer: somos suas ovelhas. Ele é o nosso pastor, nada vai me faltar, porque Ele está comigo, porque Ele vai me ajudar a permanecer nesse aprisco, a permanecer nesse caminho que conduz até o céu, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi isso que Ele fez por amor a nós. E eu passo a perguntar nesta noite: onde tem uma vida que deseja se entregar para Jesus? Uma ovelha que esteja perdida, mas que sabe que o seu pastor lhe ama, que sabe que o Senhor ama e o Senhor quer salvar, quer cuidar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quer dar a vida. Onde está a primeira pessoa nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Venha para Jesus, porque só Ele é a vida. Só Ele é quem pode nos salvar. Só Ele é quem pode mudar a nossa vida de uma vida triste para uma vida alegre na sua presença, de uma vida miserável para uma vida de bênção espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde está uma ovelha que está perdida, que se distanciou, que se desgarrou, mas que sabe que Jesus lhe ama, que sabe que Jesus quer lhe salvar, que Ele deu a sua vida naquela cruz? Louvado seja o nome do Senhor. Que aquele foi a maior demonstração de amor para dizer que lhe ama, que quer lhe salvar. Venha para Jesus nessa noite. Venha para Jesus. Venha, porque Ele quer lhe salvar. Ele quer lhe dar a vida. Ele quer mudar o seu rumo. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer lhe resgatar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele lhe ama. E foi por isso que Ele lhe trouxe aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está uma pessoa nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.